Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre como o trigo, esse grão aí, escravizou a nossa raça, né? Durante grande parte da história da raça humana, a gente foi caçador-coletor, né? A gente andava aí em grupos pequenos, percorrendo a terra em busca de comida. Era uma vida incerta, né? Instável, até que aconteceu algo que por muito tempo a gente acreditou ter sido uma revolução. A gente descobriu a agricultura, né? O cultivo da terra trouxe uma fonte de alimento consistente, né? E aparentemente sob o nosso controle. Com a agricultura, a gente passou a produzir mais comida do que a gente precisava, né? Esse excedente aí, né? Chamado superávit alimentar, permitiu que que as pessoas se dedicassem aí a outras funções além de plantar e colher, né? Surgiram os líderes, né? E com eles a política. Surgiram os sacerdotes, né? E com eles as religiões. Surgiram também os mais criativos e com eles a arte. A propriedade privada surgiu com a agricultura a partir do momento em que o homem se estabeleceu num só lugar e passou a ter uma parceira fixa, né? Uma mulher só para ele. Antes, nas tribos nômades, os homens e as mulheres se relacionavam entre si. Quando uma mulher engravidava, ninguém sabia que era o pai, todo mundo era tio, né? E com o tempo aí surgiu até a figura do pai, né? Porque o homem tinha propriedades, queria ter alguém para deixar essas propriedades, queria ter certeza de que aquele filho era dele. É muito interessante essa história. Com o tempo aí, as vilas, né, essas reuniões aí de casas, se transformaram em cidades e esse excedente de recursos possibilitou o surgimento da escrita, da literatura, do armazenamento de conhecimento, da ciência e da tecnologia. Foi assim, segundo a visão tradicional, que a gente teria pavimentado aí o caminho até a modernidade. O problema é que, segundo as evidências mais recentes, essa história está errada. A transição para a agricultura, ao contrário do que a gente imaginava, talvez tenha sido uma péssima ideia. E são vários motivos aí. O primeiro, a vida de caçador-coletor era surpreendentemente mais fácil, né? Havia alimento em abundância, o esforço diário era muito menor, talvez 1 hora de trabalho por dia para se alimentar, contra 6 ou 7 horas na rotina agrícola. O historiador israelense Yuval Harari, no livro Sapiens, resume isso de forma brilhante. Ele diz que não domesticamos o trigo nos domesticou. Muito interessante. A gente achou que estava dominando essa planta, mas na prática a gente passou a trabalhar como escravo para que essas plantações prosperassem. Em segundo lugar, a mudança piorou, obviamente, a nossa nutrição, né? Quando eles fazem análises aí de esqueletos antigos, eles acabam descobrindo que os caçadores-coletores eram mais altos, né? E muito mais saudáveis que os agricultores. Isso porque os caçadores tinham uma dieta variada, né? Carne, frutas, nozes e vegetais, enquanto os agricultores acabavam consumindo exclusivamente trigo e alguns vegetais, o que acabava limitando o aporte de proteína e micronutrientes, né? Eu, por exemplo, eu mesmo estou há 11 meses, mês que vem, setembro, eu faço 1 ano sem glúten na minha dieta. A diferença que faz na pele, na digestão, é brutal. Logo no início você sente. É, Terceiro lugar, a vida agrícola aí aumentou o risco de doenças, né? Os animais domésticos, lixo acumulado, condições insalubres aí nas comunidades mais povoadas, aí acabaram criando um ambiente perfeito para epidemias. Até hoje a gente não sabe exatamente por que a gente fez essa transição, né? A gente trocou uma vida mais fácil e mais saudável por mais trabalho, por mais doenças e por menos nutrição. Foi um péssimo negócio para os humanos, né? Mais um excelente negócio para o trigo. Não esquece de deixar o like aí, comentar, compartilhar. Lembrando que os Millennials Geriátricos têm lives às segundas, quintas e agora novidade, aos domingos, às 21 horas. Valeu!